Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz da Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje, num dia muito especial, porque estamos começando aqui da introdução, o início de O Livro dos Médiuns. Então, olha, você chegou hoje, que maravilha, você vai pegar o estudo de O Livro dos Médiuns desde o início. Então, sejam todos muito bem-vindos e junto comigo, sempre ele, Paulo Renato. Obrigado, Deus nos inspire. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E vamos juntos, né? Nós três aqui, vocês aí, dar continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, iniciando na sua introdução. Então vamos lá? Allan Kardec, logo no início do livro, ele vai abrir o livro falando o seguinte: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. E feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Então Kardec já inicia aí, o Paulo Renato, deixando claro que o grande objetivo, né, de O Livro dos Médiuns inicialmente era auxiliar aquelas muitas pessoas, né, que lidavam com os fenômenos mediúnicos, mas não tinham nenhuma ideia do que estavam lidando, né, e corriam muitos riscos com isso. E graças ao Livro dos Médiuns, à leitura do Livro dos Médiuns, com certeza muitas pessoas, né, evitaram passar por situações difíceis e perigosas que envolvem a prática da mediunidade. É interessante, o próprio Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, na introdução, quando fala sobre a autoridade da doutrina espírita, ele coloca o seguinte, num determinado trecho aqui, ele diz assim: na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. E ele continua a narrativa dele, né? É interessante a gente colocar isso porque embora os médiuns existam em todos os lugares e em todas as situações, nós observamos que por mais que a pessoa tenha uma fluidez, uma flexibilidade mediúnica, no sentido de poder comunicar-se com espíritos das mais diferentes naturezas no campo da evolução, essa pessoa, esse médium, não teria condições de fazer as experiências que Allan Kardec fez em 14 anos, propriamente falando, né, em que ele dedicou a vida dele, a partir daquele momento que ele se sensibilizou pelo fato mediúnico, vendo a sua veracidade e vendo que aquele fato trazia não só movimentos aleatórios do mundo físico, provenientes possivelmente da eletricidade, mas quando ele descobre que eram as almas dos homens que viveram na Terra que produziam aqueles movimentos inteligentes, então esse fato fez com que Kardec
se enveredasse, dedicasse a sua vida à pesquisa, com auxílio de mais de 10 médiuns, né, médios sérios, aqueles médios ostensivos, como Kardec coloca, né? Então Kardec sondou o mundo espiritual através de diversos médios, e várias comunicações chegaram a ele de todos os lados possíveis, de forma que ele pudesse analisá-las uma a uma, compará-las e estabelecer nesse controle, que ele chamou de controle universal do ensino dos espíritos, ele pudesse estabelecer algumas verdades, algumas premissas sobre as quais a doutrina espírita se basearia, sobre as quais a doutrina espírita se assentaria. Então, por mais que a pessoa fale, eu não preciso tanto do livro dos médios, porque na minha casa já tem médium. Mas, com certeza, o médium da casa não fez 1/3 das experiências, das sondagens que Allan Kardec fez no mundo espiritual, por causa dessa característica da sua missão. Ele, repito, consultou diversos médios e confabulou, né, com espíritos de diversas categorias evolutivas. Então, por mais que o médium seja bom, excelente, ele não teria condições de fazer a obra que Allan Kardec fez. Mesmo porque, independente de ter a mesma faculdade mediúnica, em cada médium ela se desenvolve com nuances diferentes, não é? A mediunidade tem essa característica, né? Ela tem sinais comuns. Todos os médios têm sinais comuns. E às vezes a pessoa fica insegura em relatar aquele sinal comum nela que um médium de alguma reputação, de algum reconhecimento, também apresentou. Então ela pensa, se eu falar, as pessoas vão falar, eu estou copiando, estou imitando, coisa parecida. Mas a mediunidade, repito, ela tem pontos comuns, sinais comuns, e como você falou, ela vai se diferenciando de indivíduo para indivíduo, mas ela nunca é absolutamente desigual em todos os sentidos. Isso que até o médium, ou a pessoa que se interessa pelo estudo e observação do fenômeno mediúnico, é interessante que a pessoa conheça isso, para que não impute ao outro a tarja, né, o rótulo de mistificador, né? E é interessante que quando a espiritualidade, Jesus, né, foi catalogar a ferramenta mais ajustada para essa codificação, uma das características de Kardec é essa predisposição à análise profunda, sem pressa, não é? Vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui? A gente está até lembrando aqui a questão que o Paulo levanta em Coríntios, quando ele fala sobre acerca dos dons espirituais, já discutindo essa história aí, né, bem antes do aparecimento do livro dos médios. Está lá Paulo de Tarso levantando a questão aí da mediunidade com outro nome, mas a mediunidade em si, isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que todos nós, acredito, já conhecemos, acerca dos dons espirituais. Exatamente, não é a doutrina espírita, não é Allan Kardec que vai inaugurar a mediunidade, né? A mediunidade, desde que o homem está na Terra, ela existe. Nós temos várias passagens no Velho Testamento, no Novo Testamento, citada aí agora pelo Paulo Renato, né, nas epístolas de Paulo, enfim, você vai nas religiões de todo o planeta e você vê ali com diferentes nomes, mas falando sobre a mesma coisa, sobre a mediunidade. Na verdade, nesse sentido aí, nós podemos dizer que o homem, embora às vezes se levante a questão de que o homem é um prisioneiro na Terra, né, ele pode ser, entre aspas, prisioneiro do corpo, mas nunca está liberto da interferência espiritual. E se não fosse a mediunidade em qualquer grau, se não fosse a mediunidade, não poderia haver orientação dos benfeitores sobre as nossas vidas. E nós sabemos, com Allan Kardec, que os espíritos interferem em nossos pensamentos e nossos atos, de tal forma que às vezes são eles mesmos que nos dirigem. Então, vamos dar sequência aí. Estamos na introdução de O Livro dos Médiuns. Vamos agora ao segundo parágrafo. Kardec diz: natural é, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos.
Essa obra se destina a lhes acalmar, como é que é o nome aqui? Achanar o caminho, né? Levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar, para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Isso aqui é importante, hein? Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Elas apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. E, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. Então, duas coisas importantes aí, Miranda. Ele diz que esta obra, o Livro dos Médiuns, não é para formar médiuns. E deixa claro aqui o seguinte, que ela também tem como objetivo indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica quando ela exista. É o que o Paulo Renato já havia colocado sobre essa diversidade dos carismas, né? Essa diversidade de dons. E se ele tivesse colocado aqui o contrário, nós iríamos concluir, e seria algo que não teria coerência com Jesus, que o objetivo do Consolador é formar médios, e não é. Né? O objetivo do Evangelho não é instruir para que a ferramenta seja usada dessa tal maneira. O objetivo do Evangelho é nos transformar. É a nossa transformação moral. E a mediunidade, como é um dom do Espírito, ele vai aplicando a bem, desenvolver-se de forma ajustada. É interessante isso mesmo, porque os espíritos falam para nós que essa é a função da mediunidade na Terra, né? Auxiliar a pessoa a renovar-se, a colocar para fora de si as suas potencialidades, de forma que possamos nos tornar pessoas melhores dia a dia. E no caso do médium em si, ele, como todos nós sempre ouvimos dizer, né? Lemos a respeito, que o médium em si é aquele mais necessitado. Então, se nós recusamos a palavra quando provinda dos lábios alheios, né, os benfeitores nos dão de viva voz, digamos, a possibilidade de ouvir ou de ver o mundo espiritual, de forma que as instruções necessárias à nossa renovação de ideias e ideais, elas partam de nós mesmos, de forma que não haja dúvidas. Então, muitas vezes somos aqueles renitentes, recalcitrantes, aqueles indiferentes às verdades da vida, quando elas surgem por outras bocas. Mas chega um momento que os benfeitores que nos toleram em disciplina nos dão esse recurso para que, digamos, de dentro de nós mesmos surja essa verdade, de forma que amanhã ou depois nós não tenhamos como alegar desconhecimento ou descrença pela maneira como a verdade nos chegou. Porque muitas vezes nós transferimos responsabilidades, acusamos, lançamos anátema ao professor quando a nota vem baixa, dizendo que ele não explicou bem. Então, às vezes, a gente tenta transferir esse tipo de prática para a vida espiritual, né? Dizendo que o tal médium não explicou como deveria ou não deu o exemplo que deveria, por isso eu não segui. Aí os benfeitores falam para nós, então tudo bem, agora a lição vai partir de dentro de você mesmo.
Mas na questão aqui, algumas questões de O Livro dos Espíritos, que quando fala sobre sonambulismo, dupla vista, ele fala sobre essa questão da faculdade de se radicar no organismo. Na questão 433, por exemplo, Kardec levantou o seguinte: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Os espíritos responderam: de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então ele vem aqui com outras questões, né, a esse respeito, e diz que há organismos mesmo que são refratários à questão do exercício ostensivo da mediunidade. Mas aqui ainda no livro dos Espíritos, eles falam aqui, quando fala sobre anjo de guarda, a questão 489, o São Luís fala assim: são essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, médios inspirados hoje, mas que manifestarão mais tarde, se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Então ele fala que nesse capítulo da mediunidade geral, todos nós somos médios porque estamos sempre em comunicação com os nossos espíritos protetores. Com certeza, mas esse ponto aqui, né, que Kardec já logo na introdução coloca, e que gera muita polêmica, né, quando a faculdade mediúnica existe. Né? Porque há um entendimento que não é equivocado, mas que precisa ser aprofundado quando as pessoas falam todos somos médiuns. Verdade. Sim. Então nós temos que recorrer lá ao item 159 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec vai falar sobre isso, né, e ele já começa o livro falando sobre essa questão. Então, que é no capítulo 14, que é o capítulo que trata dos médiuns. Então, no item 159, ele vai falar que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Ponto. Então, realmente, se você parar aí, no sentido geral, amplo, sim, todos somos médiuns, porque todos temos essa relação constante com o plano espiritual. Porém, ele vai complementar, deixando claro qual a ideia que a palavra médium deveria sugerir, né? E ele diz: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizadas e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização, né, de um organismo mais ou menos sensitivo. Então isso é muito importante, Miranda, porque quando o Kardec fala em médium, ele está falando de um médium ostensivo, a ponto dele próprio dizer que ele não era médium. Está lá na Revista Espírita, palavras do próprio Allan Kardec, dizendo que ele, Allan Kardec, não era médium. E aí nos lembramos do professor Herculano Pires, quando ele vai falar dessa mediunidade estática, que é essa influência que nós nos exercemos uns sobre os outros enquanto espíritos, e aquela dinâmica de um trabalho elaborado perispiritualmente para que alguém venha, reencarne e tenha a oportunidade de ser um instrumento de socorro para outros espíritos de uma forma mais ostensiva e de melhoria a si mesmo. Agora, nós vamos refletir que se a mediunidade é uma ferramenta para a renovação e iluminação dos espíritos, o que é que acontece? A partir do momento que nós vamos nos transformando em pessoas melhores, esse intercâmbio e essa influência que nos exercemos mutuamente, ela vai se tornar cada vez mais ajustada. Então, se a mediunidade não é a mediunidade não é o objetivo maior da doutrina, formar médios, mas sim auxiliar o espírito para que ele se renove e se transforme no homem de bem, vai chegar um momento tal que com essa ferramenta bem utilizada, vamos nos tornar criaturas melhores. Imaginemos nós, o que é que nós almejamos hoje? Um mundo de regeneração.
Então, quando falamos do mundo de regeneração, nós nos fixamos no planeta Terra. As árvores, as águas, os pássaros, a natureza em si sendo renovadas. Mas o mundo de regeneração começa no mundo mental de cada um de nós. E quando estivermos renovados, já não haverá tanta diferença entre essa mediunidade estática e a dinâmica. Por quê? Porque o homem de bem, ele vai ser instrumento do bem e vai entrar no intercâmbio com espíritos igualmente bons. Não é? Então, no nível que nos encontramos, a mediunidade dinâmica, essa mediunidade que nós viemos preparados para, de alguma forma, colocá-la como serviço de solidariedade ao nosso próximo e em benefício de nós mesmos, vai chegar uma hora que ela vai estar consolidada nos valores morais que nós, espíritos, teremos. E aí não se fará necessário dizer se é médio ostensivo ou se não é, porque seremos pessoas lúcidas, orientadas pelo bem. É interessante colocar nessa questão aí que Eduardo levantou, Kardec não era médio, né? No sentido ostensivo. E é importante para quem quiser saber, ele fala isso lá na Revista Espírita no ano de 1861. Isso. Né? Então tem o discurso de Allan Kardec aos espíritas de Bordeaux. Então é lá em novembro de 1861 na Revista Espírita. Isso mesmo. E ele é interessante que ele tinha esses registros que São Luís fala aqui. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar. Né? Só pegando esse ponto para lembrar do que consta em Obras Póstumas, aquela sonâmbula que procura Allan Kardec na casa dele, mas ele não estava em outro lugar. E ela, no estado sonambúlico provocado, né? Por ela mesma, ela vai e verifica onde ele está. E ele estava lá na elaboração da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que nem a Amélie Boudet sabia. Né? Então ela vai e descreve a situação em que ele estava. Então ela diz que existiam vários espíritos de natureza superior em torno dele. Né? Se a pessoa pegar o texto, vai ver com mais propriedade. E um deles mostra para ela a capa do livro que ele estava escrevendo. Então a gente observa essa questão aqui de São Luís, dizendo dessa comunicação com os espíritos familiares, né, com aqueles que nós temos mais proximidade, cada um no seu grau de evolução. Então a gente verifica que naquele momento Allan Kardec, por aquelas vias intuitivas, né, estava sendo médio sem que ele o percebesse, embora classicamente ele não era um médium, e até ele mesmo diz que isso seria, se ele fosse médio ostensivo, ele não poderia ser o organizador da obra, porque de alguma forma ele interferiria. Colocaria em dúvida. Ele tinha que ser realmente o homem da pesquisa, o homem da sondagem. Ele fala aqui, né, nesse trecho que você está falando, Revista Espírita, novembro de 1861, ele diz: não sou médium no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é feliz para mim que assim o seja. Por uma mediunidade efetiva, não teria escrito senão sobre uma mesma influência. Seria levada a não aceitar com verdade senão o que me teria sido dado. E isso talvez seria ruim, ao passo que na minha posição convinha que eu tivesse uma liberdade absoluta para tomar o bom por toda a parte onde ele se encontrasse e de qualquer lado que viesse. Exatamente isso. Então, aí. Kardec confirma palavras dele: não sou médium no sentido vulgar da palavra. Agora, quando nós vamos observar Allan Kardec, percebemos que é o fim a que estamos destinados. Conquistar essa sobriedade a ponto de não precisar ser ostensivo para ser instrumento do bem. Isso. É isso. Ninguém vai poder brigar com a gente porque eu estou citando aqui as palavras do próprio Allan Kardec. Se ele mesmo dizia que não era médium, quem diz que é médium tem que procurar ler o item 159 de O Livro dos Médiuns com calma para entender o que ele quer dizer com isso. Mas teremos aí muito tempo para estudar isso tudo, já que estamos iniciando aí novamente o estudo do Livro dos Médiuns. Na semana que vem daremos continuidade, agradecendo aí ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda, ao nosso Ronaldo, que está ali na parte técnica nos auxiliando, e sobretudo a você, prezados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz a todos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, estamos aqui de volta na Luz da Penumbra, analisando, na realidade, a Revista Espírita através do meu amigo Astênio Evangelista de Oliveira e esse que vos fala, Amaury Santos. Astênio, vamos fazer uma recordação, né? Porque nós já entramos na revista agora. Isso. Falamos do Evandro, da sua humildade, né? Na tradução espírita do francês para o português, e agora adentramos na realidade na própria revista. Isso, na introdução da revista de janeiro de 1858, né? E você estava falando do que Kardec, né? A proposta de Kardec no início. Sim, então, nós terminamos o último programa lendo a introdução, e vamos pegar só uma partezinha que nós já vimos no último programa, em que Allan Kardec dizia o seguinte: aqueles, pois, que neles vissem, quando ele fala esse neles, ele está falando dos fenômenos espíritas, isso, né? Então, aqueles, pois, que neles vissem um inconveniente qualquer, seriam constrangidos pela própria força dos fatos a sofrer-lhes as consequências, como só acontecer às indústrias novas que em sua origem ferem interesses particulares, logo absorvidos, pois não poderia ser de outro modo. E aí prossegue, né? Kardec dizendo: o que já não se fez e disse contra o magnetismo. Então nós estávamos comentando no programa passado, Kardec era profundo conhecedor, talvez um dos maiores conhecedores do magnetismo, né? Pesquisador do magnetismo no tempo dele. Então o que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. Então está se dizendo que tudo o que fizeram contra o magnetismo fez o magnetismo ficar mais ainda em evidência. Quer comentar? Sim, aquilo que hoje na ciência é uma hipótese, amanhã ela vira uma teoria e vira uma coisa que é verdade, né? Mas há necessidade dos pesquisadores. Eu me lembro agora de Galileu Galilei, que quando disse que a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra, foi um caos, porque ele trazia ele fez uma quebra de paradigma e ao quebrar esse paradigma fez a Santa Inquisição, né, chamá-lo, porque ele escreveu um livro e disse para ele: olha, quem gira em torno não é a Terra é uma coisa muito maior. Nós não giramos em torno do Sol, o Sol é que gira em torno da Terra. E se o senhor quiser que prevaleça o que o senhor está falando, o senhor vai morrer na fogueira pela Santa Inquisição. O senhor está falando uma coisa que é um sacrilégio. E ele, né, analisou entre morrer queimado e esperar. Ele retirou o que ele falou, disse que era uma inverdade, e só essa brincadeira gerou 100 anos de atraso na ciência. Mas hoje todo mundo sabe que o que ele falou era a pura verdade. Sim. Então, não é como você comentou um trecho, não adianta, se fecha uma porta aqui que fazia barulho, 100 outras portas vão se abrir. Sim. E é o que está acontecendo com a própria doutrina espírita, que cada vez mais cresce. Que se Kardec tivesse encarnado hoje, obviamente que ele sabe de tudo que está acontecendo, sabe mais do que a gente. Mas, nossa senhora, com os instrumentos que se tem hoje para divulgação, né? E ele vê que as novelas, os filmes, né, toda hora pregando a doutrina espírita, né, por tudo que é lado, né? Você me lembra agora, também, desculpe te interromper, que eu estava vendo uma palestra de uma pessoa muito séria, espírita, e ele comentou que a esposa de Kardec, Amélie, já estava na Terra.
Já tinha reencarnado. Quem sabe o nosso irmão também vem, porque esses espíritos estão chegando para o terceiro milênio, para o planeta de regeneração. Sim. Né? Trazendo a moral. Qual é a asa que está mais caidinha? É a asa moral, né? A ciência não. A asa da ciência e do progresso está muito elevado. Mas precisa se levantar outra asa para que a gente possa voar. Essa promessa está lá no livro Obras Póstumas de que ele voltaria, né? Exatamente. Lá, que ele voltaria para completar. A gente está aqui esperando, né, porque muitos sustentam que ele já voltou, sustenta que Chico Xavier já era a reencarnação dele, próprio, mas né? Como nós estamos aprendendo com Kardec, não tem prova nenhuma, né? Exatamente. Então a gente continua esperando Kardec. Né? Exatamente, de braços abertos. De braços abertos. Bom, é que o magnetismo é uma força natural, isso Kardec falando, é que o magnetismo é uma força natural. E perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo o que os possa amedrontar. Né? Então, diz assim, o fenômeno espírita, as comunicações dos espíritos com os homens, só é possível porque está nas leis da natureza. E se está nas leis da natureza, não adianta gritar, não adianta espernear, porque contra a natureza, ninguém anula a natureza. Com certeza. Tranquilo? Prosseguindo com Kardec, na introdução da primeira revista espírita de janeiro de 1858, disse-nos ele: dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzirem à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre os seus membros, das crianças e dos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo na própria família, ou encontrar um médium na própria família. Então, quando Kardec fala se não se produzirem à luz do dia, se proibirem que eles aconteçam à luz do dia, se prenderem aqueles, né, prenderem os médiums, né, enfim, os pesquisadores, mesmo assim eles vão acontecer Nada disso vai impedir. Isso vai acontecer na intimidade e não vai ter como saber que está acontecendo. É verdade. Não é isso? Então, o espiritismo veio para ficar. Veio para ficar. E a mediunidade, meus irmãos, Astênio, eu e aqueles que estudam a doutrina sabem que não é um privilégio dos espíritas. A mediunidade é orgânica e é um privilégio daquele que já a possui. A minha esposa, ela vem de família evangélica, mantém-se evangélica, mas adora o espiritismo, né? Nos acompanha. E o Eduardo Araújo a entrevistou aqui porque ela é uma médium visual fantástica. Está até estudando, porque eu falei para estuda para você conhecer o fenômeno. Conhecer o fenômeno e não ter medo, né, do fenômeno, porque eles não vão fazer mal. É apenas a forma que você tem para entender o fenômeno. Então é muito importante. Ele entrevistou, teve uma audiência muito boa, porque ela é uma evangélica, até o título, é uma evangélica que tem mediunidade. E aí é muito bom a gente esclarecer que nós não somos privilegiados com a mediunidade. O próprio Kardec fala isso. É que nós somos instrumentos. Agora, procuremos utilizar aquilo que nos foi dado de graça, né? De graça a gente também deve doar. Sim, isso é fundamental, não tirar qualquer proveito. Com né? certeza. E é interessante isso, né? Porque nós não podemos tirar nenhum proveito da doutrina espírita, mesmo que não seja fruto da mediunidade, né? Kardec é o grande exemplo, né? Com certeza. Ninguém trabalhou mais pela doutrina espírita do que ele, e para ele sobreviver eram os recursos do trabalho profissional. Com certeza. Né? Inclusive, assim, me lembrei agora, para complementar, esses fenômenos ocorriam não só na França, ocorreram, nós já falamos isso, o Astênio já falou, ocorriam na Europa toda, né? Tanto é que o trabalho dele foi um trabalho de pesquisa nesses outros países também, com as médiuns ou os médiuns que faziam esse fenômeno. Só que esses fenômenos ocorriam e ninguém agiam como brincadeira. Sim. Até que veio uma pessoa séria, como ele, agnóstica, que não acreditava nessas coisas, para desenvolver o lado científico. Né? Sim. Então, prosseguindo com Kardec, ele fala assim: quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula?
Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisso, né? Os que combatem a doutrina espírita, os fenômenos, né? Não refletiram nisso. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza da mesma forma que o magnetismo. Então, Kardec está afirmando que também o magnetismo está na natureza e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como o vapor. Quanto mais se comprime, tanto mais será a sua força de expansão. Olha que coisa linda. Não é? Você vê, ele está usando a ciência, né? Isso. Quanto mais comprimir o vapor, mais ele vai ter uma força de expansão. Então, quanto mais quiserem impedir a doutrina espírita de crescer, mais ela cresce. Né? Exatamente. Por si só, sem alarde. Sem alarde. Até porque nós já sabemos, né, que a doutrina espírita é obra do Cristo, né? Com certeza. E não vai o Cristo perder para a má vontade humana. Com certeza. Isso. Prosseguindo então na introdução feita por Kardec à Revista Espírita de janeiro de 1858, dizia ele: causa justa admiração que, enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum, né? não possuía nenhum jornal, né? Consagrado a essas ideias. Agora, é interessante também que se nos Estados Unidos já existiam 17 jornais, e se a primeira obra espírita foi publicada alguns meses antes desse momento em que Kardec estava escrevendo isso aqui, é porque os fenômenos espíritas eram muito mais antigos, né? Os fenômenos não nasceram em 1857, não. Apenas o livro que nasceu. Né? Então, esses 17 jornais existiam para tratar dos temas, né, das manifestações que já estavam ocorrendo há muito tempo. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha a público. Então, quem está assistindo os programas anteriores, verifica que lá na introdução feita pela FEB, ela mencionava esse parágrafo aqui da introdução, né, do Allan Kardec. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Então, tal como a gente comentou, né, lá atrás, no outro programa, né? A gente verifica aqui a finalidade da revista, o que Kardec pretendia alcançar com a revista, né? Ele fala, não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência. Então ele queria comunicar ao público como ia a doutrina espírita no mundo, né? E prevenir o público contra os excessos de credulidade, né? Bem como do ceticismo. Então nós vimos no outro programa que isso vale muito para hoje também, né? O conhecimento da doutrina espírita nos leva a nos prevenirmos contra o excesso de credulidade, né? Muito importante essa fé lógica, essa fé robusta, que não nos deixa cairmos diante das perdas, diante das provas, né? Sim. Porque fé só é fé se ela for realmente robusta, né? Certo. Se você enfrentar as dificuldades da vida sem perdê-la. E isso é da época de Jesus, né? Isso. Porque quando Jesus deu aos apóstolos a possibilidade da cura, e muitos não conseguiam curar, ele diz homens de pouca fé. Isso, né? Se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma coisa pequenininha, né? Já conseguiríamos mover uma montanha de um lugar para outro. Então, o quanto nós não acreditamos em nós, né? No nosso poder. Jesus também falou, né? Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e até melhor. Sim. A fé, segundo a visão espírita, não deve ser aquela
fala de você ficar com o joelho no chão, só orando, Sim. trancado no quarto, só orando, Sim. esperando que Deus resolva os problemas que você deve resolver. É verdade. Não é isso? Bom, então prosseguindo aqui com Kardec, ele fala, é essa lacuna, qual a lacuna? É essa de levar, usar esse órgão especial para pôr o público a par do progresso da ciência, prevenir excesso de credulidade, etc. Né? É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral. Qual o verdadeiro ponto de vista moral da doutrina espírita? Diz Kardec, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Que essa é a frase mestra, né, da doutrina espírita. A Sim. caridade, né, acima de tudo, né? Então, só destacando, né, quando nós lemos isso na introdução da FEB, né, quando Kardec fala aqui que o verdadeiro ponto de vista moral, né, da doutrina espírita, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos, a gente lembrou, né, importante de registrar também hoje, que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né, que Kardec fez aos espíritos a respeito da caridade, em que ele pergunta qual é o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo a entendia Jesus. Para nós é muito importante saber como é que Jesus pensava, né, a caridade. E os espíritos trouxeram uma resposta que, se nós guardarmos pelo menos a resposta dos espíritos, né, e praticarmos essa resposta, nós teremos aproveitado a nossa existência, né, em que eles diziam que a caridade, tal como a entendia Jesus, era a benevolência para com todos. Então a gente vai fazendo uma autoanálise, como é que eu estou, como é que eu trato a minha mãe, como é que eu trato a minha mulher, os meus filhos, né, e daí por diante, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, porque lidarmos só com pessoas pacatas, sensatas, né, inteligentes, isso é fácil, mas temos que lidar com o outro que é viciado, sempre com a mesma bondade, né? Então, e o perdão das ofensas. Como é que eu fico? Sou cheio de melindre, né? Não podem me falar nada contra mim. Que eu fico melindrado. Eu desabo, né? Não é isso? Então, muito lindo isso. E aí, você ia comentar? Não, eu ia comentar exatamente que a caridade começa em nós, né? Sim. Em nós, muitos de nós, e você conhece também muitas pessoas, e eu também, que se autopunem em função de não admitirem que falharam. E quando eles estão diante da sua própria consciência, né, porque o Livro dos Espíritos diz, foi uma pergunta que Kardec fez, onde estão gravadas as leis de Deus? E a resposta foi curta, na consciência. Por quê? Quando o indivíduo é colocado diante de si, em que é mostrado a ele que ele falhou, né, escolheu um caminho não muito feliz, ele muitas vezes não admite por causa do orgulho e da vaidade, que são os nossos maiores empecilhos no progresso. Sim, e acaba gastando um tempo precioso com autoculpa, né? Autoculpa, não se perdoa. Sim, né? E aí julga o outro no mesmo grau, né? Isso. No mesmo grau. A gente tem que relaxar mais, né? Relaxar não significa ser relaxado, né? Não, é diferente. Né? Isso, relaxar no sentido de compreender. Compreender, né? Fazer todo o esforço para não contrariar as leis divinas que estão, como você acabou de dizer, gravadas na nossa consciência. Sim. Não é? Então, desde que a gente não seja teimoso para fazer aquilo que a consciência está dizendo que a gente não deve fazer, a gente está no caminho do bem, está com certeza no caminho certo. Você né? está correto. Vamos em frente. Vamos então mais um parágrafo que ainda dá tempo, né? Então diz Kardec nessa introdução: se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Então, se o trabalho desse na publicação da Revista Espírita fosse só uma coleta de fatos, né? Sim. Então, se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com total rapidez que não faltaria matéria, mas os fatos por si mesmos tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude. Se ele tivesse na revista dizendo, aconteceu lá em tal lugar que a janela bateu, que aconteceu em tal lugar que, né, deu pedrada, né? Daqui a pouco não tinha mais nada para falar. Exatamente. Tá, então, o que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale a inteligência,
Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais. Interessante, foi por volta de 1854, por aí, Kardec tratou dos fenômenos, já considerava em 1861 que estava longe, né? Hoje é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime, então ele está destacando, não são apenas fenômenos, é uma doutrina, né? É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever. Então está chamando a atenção das nossas obrigações. Nós só queremos ter direitos, né? Inclusive em relação a Deus. Com certeza. Não é isso? Então, que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo, até então jamais apresentado à observação filosófica. Se nós valorizássemos a doutrina espírita como ela merece, não é? Sim. Se tivéssemos essa ideia, Kardec nos traz, gente, vocês estão com ouro na mão, né? Com certeza. Façam bom uso. E exatamente isso. A doutrina espírita, a filosofia espírita, ela veio acabar com o místico. Né? Ela vai quebrando o véu do milagre, né? Porque todo fenômeno tem uma resposta, tem uma causa, né? E a gente vai eliminando aquilo por falta de conhecimento. O que eu não conheço, na época do Cristo, dizia que era milagre, mas todo mundo sabe o magnetismo que Cristo tinha, né? Sim. Pela postura moral, né? E da onde ele vinha para um planeta inferior. Sim. Então ele usava tudo isso que na época era tido como milagre, e que o Espiritismo vem complementar, né? O próprio Cristo falou, né? Eu vos enviarei um paracleto, né? Um advogado, sua profissão, um advogado para dizer tudo o que eu disse e dizer tudo o que eu não pude dizer porque as pessoas não estavam ainda preparadas. E lembrando isso, você está falando do magnetismo do Cristo e tal, né? Em que ele dizia, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Gente, isso E bem melhor. Ainda complementou. Mas assim, nós temos o potencial de fazer tudo isso, né? Exatamente. Mas como nosso tempo está chegando no final, deixa eu completar esse parágrafo aqui. Por favor. Né? É só eu complementar o parágrafo, Kardec, onde nós estamos lendo agora. Então Kardec disse, nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Então, se ele não fosse seguir aquela orientação que ele recebeu do início dos espíritos, que deveria ter a parte agradável, mas também a parte séria. Né? Então, não seria só descrever a ação dos espíritos nos fenômenos materiais dos espíritos, né, para que as pessoas rissem daqueles acontecimentos, dos sustos que os espíritos davam às pessoas. Isso seria uma revista anedótica, né? É verdade. Mas Kardec diz, não poderia ser esse o objetivo. Seria humorística, né? Humorística. E na realidade não é, porque é uma coisa séria e cada dia ele provava, né, que aquele fenômeno era algo que na realidade era real. Sim. E não era, como eu vou dizer, não era anedótica. Isso, né? Show de bola. Pois é, meus irmãos, mais uma vez terminamos esse estudo da Revista Espírita, que daremos continuidade na próxima semana. Se Deus quiser. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.